sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Produtor das matas de Minas deixa a profissão de caminhoneiro para trabalhar com a produção de cafés especiais. Eu voltei para casa, eu vi que tinha como a gente mudar, que tinha outro caminho bacana para a gente seguir, que estava crescendo demais a região, e se a região estava indo por esse caminho, por que eu não? A nossa equipe visitou 5 estados brasileiros para entender como a ciência ajuda na prevenção de pragas e doenças na lavoura de soja. O tratamento de sementes é um seguro que dá condição para que essas plantas tenham um bom desenvolvimento inicial. No quadro especial, eu vou te contar qual o segredo da Serra da Mantiqueira. É um terroir perfeito, clima, solo, planta e principalmente pessoas. E a crise na suinocultura deixa pecuaristas em alerta. Vai demorar um pouquinho para a gente ver a suinocultura voltando aos eixos. O segundo semestre tende a ser um pouquinho melhor, mas de qualquer maneira é um ano difícil, principalmente para o suinocultor independente aqui na região sul. A gente abre a edição de hoje falando sobre a crise na suinocultura que deve perdurar até o segundo semestre. Especialista de mercado explica a situação difícil dos produtores do setor. Acompanhe. Desde o início do ano, a suinocultura brasileira está em crise, com margens apertadas e um cenário complicado no mercado. Os custos de nutrição animal também colocaram o produtor em situação difícil. Este ano já foi marcado também pelos piores preços pagos aos produtores. E diante da pior relação de troca do suíno vivo em comparação com o preço dos insumos, o consultor de mercado Fernando Iglesias destaca o que realmente é o problema da suinocultura brasileira atualmente. Os custos de nutrição animal geraram uma grande pressão sobre as margens, mas o maior problema da suinocultura brasileira é um mercado sobreofertado. Há muito volume de oferta no mercado nesse segmento. Fizeram muitos investimentos lá em 2020, quando a margem era muito positiva, em função de um forte ritmo de exportação. Hoje essa exportação não é tão boa assim, não é tão positiva. Preços médios da carne suína no mercado internacional despencaram, derreteram, foram ladeira abaixo. Então isso acaba pesando nessa formação de receitas. Os preços da carne suína ao mercado internacional, que caíram muito, também colaboraram para essa crise. E apesar de uma recente reação no último mês nos preços, o consultor destaca que a recuperação real só vem em 2023. 2022 vai ser um ano muito difícil para o setor, pensando que basicamente aí, além dos custos, o processo de correção da curva de oferta é mais lento por se tratar de uma atividade de ciclo longo. Demora para a suinocultura traduzir as mudanças no quadro de oferta, diferente do que acontece na avicultura. A avicultura, por possuir um ciclo mais curto, consegue corrigir a rota, se ajustar a situações de estrutura de custo inflacionada, se ajustar a quadros de demanda com maior facilidade. A suinocultura e a bovinocultura não tem isso, porque são atividades de ciclo mais alongado. Então demora para a gente ver a correção da oferta, a correção da produção, para se adequar a um cenário desafiador como é esse que foi imposto pelo mercado em 2022. E na tentativa de ajudar o suinocultor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitou ao Ministério da Economia uma linha de crédito com condição especial para esses produtores. A linha para retenção de matrizes estaria vinculada às operações de custeio, porém com uma dilatação do prazo de carência de 12 meses para 24. No entanto, mesmo com essas movimentações, Fernando lembra que vai demorar um pouquinho para o setor voltar aos eixos. O segundo semestre deve ser um pouco melhor, mas sem recuperação efetiva. Vai demorar um pouquinho para a gente ver a suinocultura voltando aos eixos. O segundo semestre tende a ser um pouquinho melhor, mas de qualquer maneira é um ano difícil, principalmente para o suinocultor independente aqui na região sul. E vamos aproveitar e trazer as informações sobre a previsão do tempo com a Amanda Souza. Olá, Luísa! Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas se espalhando pela região sudeste do Brasil, associadas a uma frente fria que vem avançando durante esse final de semana. Ainda há possibilidade de chuva, até com acumulados significativos, principalmente em áreas do Paraná, no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais também. Essa chuva persiste ao longo deste domingo. Na segunda-feira ainda deve chover, especialmente em áreas produtoras de São Paulo e de Minas
Minas Gerais. Mas depois dessa frente fria, vem uma queda acentuada na temperatura. Depois que a frente fria vai embora, vem na retaguarda uma massa de ar seco e de ar frio. Ou seja, o tempo firme vai voltar a predominar, mas a temperatura vai cair de forma bastante acentuada. E no decorrer dessa próxima semana, o grande destaque é o potencial para a ocorrência de geadas, inclusive em áreas produtoras no centro ou sul do Brasil. No dia 18 de maio, o grande destaque já desse frio, nessa concentração desde o Rio Grande do Sul até áreas ali da região sudeste e do centro-oeste. Todas essas áreas já ficam sob o potencial para a ocorrência de geadas, mas principalmente nessas áreas em verde do mapa, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, com temperaturas mínimas que podem ficar abaixo de 1 grau. No dia 19, esse frio ganha ainda mais intensidade no sudeste. Atenção, produtores, em áreas principalmente de São Paulo e no sul de Minas Gerais, onde a temperatura também pode ser inferior a 1 grau. Mas, de modo geral, todas essas áreas destacadas nessa concentração do frio fica sob o risco para a queda acentuada da temperatura e até a ocorrência das geadas. E atenção, produtores de café, assim como no ano passado, que teve a ocorrência de geadas em importantes áreas produtoras de São Paulo, no Paraná e até em Minas Gerais, a expectativa de queda acentuada na temperatura nessa semana. Inclusive, eu separei algumas cidades aqui com o potencial para a ocorrência de geadas. Em Campestre, apenas 1 grau de mínima. Na cidade de Varginha, também Guaxupé, com 2 graus previstos para o dia 19 de maio. Em Três Pontas e também Ribeirão Preto, temperaturas de 3 graus. Então, todas essas cidades, assim como toda aquela área que a gente viu no mapa, com potencial para queda acentuada da temperatura, não se descartando a ocorrência de geadas em importantes áreas produtoras do centro-sul do Brasil. E eu vou te contar agora a história de um produtor rural de Manhuaçu, que abriu mão da profissão de caminhoneiro para investir na produção de cafés especiais. Além de premiações em concursos de qualidade de café, o produtor exporta para países como Berlim e Dinamarca. Fabiano Diniz é cafeicultor em Manhuaçu. Da fazenda Alto da Serra são extraídos cafés que já atingiram 89,7 pontos de uma altitude que chega a 1.400 metros. Hoje, a fazenda já está na 4ª geração. Eu já nasci no meio do café. A minha história veio bem antes de mim, já lá com meu bisavô, com meu avô, porém naquela época era diferente, era outro tipo de cultivo. Era aquele cultivo mais voltado para a família, para sustento, para trocar com o vizinho em arroz, feijão, que plantava de tudo naquela época. Então eu sempre estive envolvido no meio desse comércio, no meio dessa produção, no meio de produtor, no meio do café, da lavoura, a questão de armazém. Mas eu achava aquilo, não via tanta graça quanto eu vejo hoje com café especial. A história do Fabiano é muito parecida com as de outros filhos de produtores que crescem e procuram profissões diferentes, mas no final percebem que a lavoura é o que dá sentido a tudo. Fiquei um tempo trabalhando no caminhão, que por ironia do destino eu puxava insumo para café, então eu vi que a partir dali não tinha como correr não, era café que tinha na veia mesmo. Daí pra cá eu voltei pra casa, eu vi que tinha como a gente mudar, que tinha outro caminho bacana pra gente seguir, que estava crescendo demais na região, e se a região estava indo por esse caminho, por que eu não? Além da altitude, que favorece o cultivo, o trabalho em família e a busca por conhecimento tem feito muita diferença. Meu pai abandonou a compra de café, começou a focar só na nossa produção. Eu larguei o caminhão também, comecei a trabalhar só na nossa produção e a gente começou. Tudo que é curso fazer, tudo que agregava pra gente, a gente começou a trabalhar como um filtro mesmo. A gente pegava o máximo de informação possível e começava a filtrar. Opa, isso aqui é bacana, isso aqui dá pra gente usar, isso aqui dá pra gente tentar melhorar. Ah, isso aqui já não serve para mim. Entre essas diferenças, podemos destacar as premiações que o Fabiano ganhou em participar de concursos de qualidade do café e as vendas dos produtos para fora do Brasil. Em 2019, vendi um pequeno lote. Em 2020, já consegui aumentar um pouco a minha produção. Já consegui mandar um lote para fora, certificado pela Fairtrade, e consegui também abrir alas para mais cafeterias. Consegui um parceiro que me ajudou muito, que levou o meu café para a Europa, chegou lá, as cafeterias ficaram loucas com café. Consegui mandar o primeiro lote, a partir desse primeiro lote, que foi para Berlim, que já está lançado em Berlim, eu consegui uma parceria também na Dinamarca. Mandei café para lá, mas eu não levo em consideração só isso. A questão a gente poder passar como que é o nosso trabalho para frente, a gente conseguir mostrar para o consumidor final
como que a gente faz a colheita, como que é a seca. Todo o trabalho na fazenda é manual, não por escolha, mas as montanhas impedem o acesso de maquinários. E talvez seja esse um dos segredos de tanto sucesso no sabor. Eu tenho talhão de 5.000 plantas, que começa lá 1.330, vai morrer quase 1.400 metros. Isso dá pra gente, faz uma certa dificuldade, porque a gente não consegue ter um lote uniforme. Isso obriga a gente a estar catando grão a grão, fracionar mais os lotes, para só depois, e é uma surpresa que a gente nunca sabe qual lote vai ficar bom, qual lote vai parecer com qual. A gente pode fazer esse trabalho todo, fazer todo o dever de casa, fazer todo o trabalho e no final não dar o resultado esperado. As características do café do município apresentam sabores diferenciados e o que traz o destaque para a bebida é o cuidado e o trabalho na agricultura familiar. É a pessoa com o vizinho, com o meieiro, com gente da família mesmo, trabalhando em cima ali e focado mesmo. Aqui a gente tem que focar mesmo na qualidade. A gente não consegue fazer quantidade. Então o que a gente tem que mostrar é que a nossa história é singular. A nossa história é única aqui. Só a gente faz esse café, só a gente consegue esse diferencial. Igual outro dia eu me peguei pensando do nada como que um café que eu colhi, que eu sequei, o café estava na minha mão. E hoje o café está na mão de um cara do outro lado do mundo. Isso é coisa inimaginável. Eu nunca na minha vida pensei ter essa sensação, ver como que é. Eu imaginei de várias formas possíveis, mas foi melhor do que todas que eu imaginei. E já que estamos falando de café especial, no quadro de hoje vamos contar os segredos da produção de um café no estado de Minas Gerais. Os cafés especiais da Mantiqueira de Minas, que ganharam o mundo. É que o terroir dá um sabor especial na bebida do café. E hoje nós vamos conversar com os precursores desse trabalho na Mantiqueira de Minas. Entre uma montanha e outra, lavouras e lavouras vêm explorando cada vez mais o terroir das montanhas. Quando falamos em produção de cafés especiais no sul de Minas, é impossível não lembrarmos da Serra da Mantiqueira, onde essa grande trajetória teve início. O engenheiro agrônomo e também coordenador técnico estadual de culturas da Emater, Sérgio Braz Regina, foi o precursor desse trabalho na Mantiqueira de Minas. Segundo ele, o começo não foi fácil. Foi um começo de muita luta, né? Muita gente assim não acreditava nos cafés especiais. A gente tinha uma região muito privilegiada em clima, que é a região de Carmo de Minas, que eles já eram assim, digamos, bons produtores de especiais, participavam de concursos, já vendiam café melhor do que o resto da região. Serginho lembra que os concursos municipais foram essenciais para a descoberta de muitos jovens produtores. Os concursos são muito importantes, principalmente o concurso municipal. O concurso municipal é a categoria de base dos especiais. Ali que a gente descobre os talentos do café. Mas lembra ainda que o associativismo na região foi muito importante para fortalecer esse trabalho no sul de Minas. Sobre o manto sagrado do associativismo, as coisas funcionam melhor. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Tá? No café especial isso é muito nítido. A presença das associações, das cooperativas, apoiando esse movimento foi muito importante. E hoje estamos aí, né, com uma indicação geográfica da Mantiqueira. Olha que bacana, o café tendo o orgulho de falar a sua origem. Augusto Borges é um dos mais jovens produtores desse trabalho na Serra da Mantiqueira. Ele produz no distrito dos Ferreiras, em São Gonçalo do Sapucaí. Para ele, a descoberta da cafeicultura especial aconteceu dentro do associativismo. Na verdade, a APA sempre estimulou, sempre esteve do lado do produtor, né? Estimulando o produtor a produzir qualidade. E a gente foi plantando e foi colhendo frutos. E hoje a gente levou o nome de São Gonçalo do Sapucaí para o mundo inteiro.
Acho que é muito importante ter orgulho da nossa cidade, né? Acho que é saber de onde a gente veio e poder ajudar a fortalecer o nome da região. Quando a gente faz isso, a gente passa a potencializar não só a nossa propriedade, mas também dos vizinhos. Alessandro Hervaz, que é produtor, vice-presidente da Coopervaz e presidente da Aprocan, conta que antes dos cafés especiais, os produtores não conheciam o potencial da mantiqueira. Para ele, a organização foi essencial junto com a Emater, até que os cafés da região passassem a ser reconhecidos. O café, ele faz parte, não, se não na sua totalidade, mas na maioria da renda do produtor. E a maioria desses 8 mil produtores são pequenos produtores. São produtores que às vezes ele não tem como ele fazer tudo dentro da propriedade. Buscar comercialização, buscar conhecimento. Então é muito importante que a gente tenha não só associações, mas cooperativas parceiras do produtor. Para ele armazenar esse café, para identificar esse café e buscar a comercialização desse café para o produtor, né? Mas afinal de contas, o que torna os cafés da Mantiqueira de Minas tão especiais? Segundo o técnico, não basta simplesmente ter uma terra especial. É preciso ser especial para colher um fruto tão diferenciado, além de um clima extremamente favorável para o café. Uma diferença de temperatura noturna e diurna, que a gente chama de amplitude térmica, muito favorável. Solos maravilhosos. Tá? E uma vontade muito grande de fazer café bom. O produtor tem que acreditar que o seu café é o melhor café do mundo. E o produtor da Mantiqueira acreditou e acredita que o café da Mantiqueira é o melhor do mundo. É um terroir perfeito. Clima, solo, planta e principalmente pessoas. Nossa equipe viajou às principais regiões produtoras de soja do Brasil para mostrar os desafios e as soluções para o campo. A busca por prevenção contra pragas e doenças com tratamento de sementes tem trazido bons resultados em produtividade. Do Cerrado ao sul do Brasil, o chamado inimigo oculto deixa prejuízos enormes para o produtor. Os nematóides na soja se alimentam das raízes, impactando na produtividade da cultura. O Fernando Itaci, da Fazenda Tamioso, no município de Joia, no Rio Grande do Sul, relata os desafios no enfrentamento com o ataque dos nematóides. Nematóide de galha, de cista eu tenho, já foi mandado fazer teste, né, de laboratório, confirmou. E tem um pouco de fungo, né? No Paraná, a pesquisadora e também professora Cláudia Arieira explica como funciona a ação dos nematóides na cultura da soja. Ela destaca os danos diretos que atingem as raízes da planta e comprometem a absorção de água e nutrientes. Com isso, nós vamos ver o reflexo do ataque de nematóide que então vai aparecer na parte aérea da planta, onde nós vamos ter plantas subdesenvolvidas, amarelecimento, falha de estande e morte da planta também. Então, os prejuízos ocasionados por nematóide não dependem apenas da população de nematóide presente naquela área. Nós temos efeitos indiretos que vão contribuir para o maior ou menor prejuízos. Quando a gente faz o manejo correto destes nematóides, nós costumamos ter ganhos bastante elevados na produtividade, ou seja, com isso a gente observa que realmente os nematóides estão ocasionando problemas. Do sul, pegamos a estrada para o Cerrado, na região do Rio Verde, no estado de Goiás. O nematologista Fernando Godinho explica que existe uma grande dificuldade no combate aos nematóides. A maior dificuldade do produtor para o controle de nematóides, eu falo que é visualizar esses micro-organismos. Por eles ficarem abaixo do nível do solo e terem um tamanho microscópico, muitas vezes o produtor não consegue identificar de pronto esses nematóides e também diagnosticá-los. E tudo que a gente tem uma certa dificuldade para identificar e diagnosticar, nós temos uma dificuldade também para manejar. Então hoje eu acho que esses seriam os principais entraves para o manejo desses nematóides.
Controlar os nematóides na soja é fundamental para evitar perda de produtividade. Nesse caminho, o professor defende o tratamento de sementes no combate à praga. A ação do tratamento Avicta Completo, por exemplo, é um seguro para o desenvolvimento saudável da lavoura, conforme explica o Godinho. O tratamento de semente no combate de nematóides tem um papel de extrema importância. Eu falo que o principal papel dele é proteger essas sementes, né, e principalmente essas radicelas na fase inicial de desenvolvimento da planta. E essa proteção inicial é de fundamental importância para que a planta consiga expressar o seu máximo potencial produtivo. Então eu sempre digo que o tratamento de sementes é um seguro que dá condição para que essas plantas tenham um bom desenvolvimento inicial. Do centro ao sul do Brasil, a solução é a mais indicada pelos produtores. Alex relata que já fez o teste e experimentou o plantio após a chegada dos nematóides, sem o tratamento de sementes, e o resultado foi uma perda considerável. Para ele, o tratamento de sementes se tornou essencial para uma boa formação de lavoura. As áreas que tem histórico de nematóide é cuidado anual, todo ano com trabalho, senão não sai soja. Uns 5, 6 anos que estamos trabalhando em umas áreas de nematóide com uma Avicta completa. Tendo bons resultados todos os anos, sempre um bom controle de nematóide. Nessa área onde é colocado, se não colocar, não produz. Morre a planta, quando chega a questão de... Começa enchimento de grão, começa a morrer as plantas e não termina o ciclo, morre antes. E para entender como funciona a tecnologia, fomos ao interior de São Paulo. O pesquisador André Batiega explica a importância do estabelecimento de um tratamento de sementes adequado. Por mais de 20 anos, ele esteve à frente das pesquisas que chegaram até a solução de Avicta Completo, destaque hoje como tratamento de semente no combate aos nematóides. A solução do Avicta foi desenvolvida para nematóides, para combatê-los, que são pragas agrícolas de difícil visualização, muito difícil visualização pelo agricultor, de populações pouco homogêneas e que são frequentes no campo, que causam perdas econômicas importantes. O Avicta é uma solução que combate os nematóides na migração inicial, na primeira migração dos nematóides, quando a semente está em germinação, quando a planta está em emergência, e isso é uma proteção importante e uma proteção fundamental para evitar os danos causados por nematóides. Os nematóides se alimentam das células das raízes e injetam toxinas, impedindo então a absorção de água e nutrientes pelas plantas. Além da proteção de Avicta Completo, o produtor ainda pode contar com uma tecnologia de controle biológico, o Clariva Sky. Na verdade é uma solução combinada, é uma solução do nematicida biológico, o Clariva, que é uma bactéria, é um potente nematicida biológico e um bioestimulante inovador. Essa combinação protege as plantas de dois estresses que todas as plantas enfrentam no campo. O estresse biótico, no caso nematóides, e o estresse abiótico, o ambiente. Essa combinação faz com que a planta esteja protegida e se desenvolva mais rapidamente, tanto a parte de raízes quanto a parte aérea. Isso gera, ao final, maior produtividade. O produtor Fernando relata que demorou para descobrir a presença dos nematóides e que foi preciso buscar laudos técnicos para solucionar a mortandade de plantas na lavoura. Mas após essa descoberta, também aderiu ao tratamento de sementes Avicta, que hoje considera essencial, já que conseguiu reduzir as perdas e incrementar mais sacas por hectare. Eu fui buscar o que estava ocorrendo, né? E foi quando foi por laudos que a gente descobriu que era problema nematóide. Eu comecei a fazer o uso de produtos para conseguir o controle, né? Teve um incremento aí de em torno de 7 a 8 sacas por hectare, né? O resultado, assim, que não tem mais muita mortandade de planta, né? Devido a fungos. E com a Avicta é um produto bem completo, assim, num só ele vem 3 em 1, né? O agricultor vai vivenciar em qualquer situação real a ocorrência de pragas simultâneas, nematóides, fungos e insetos. E a ocorrência desses três grupos de pragas ao mesmo tempo gera uma perda de produtividade maior. Então a proteção contra esses 3 grupos de pragas ao mesmo tempo gera resultados superiores. O Avicta é uma solução conveniente, simples, eficaz e completa.
Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, @LuizaNogueiraTV. Lembrando que Luiza é com S, também no @Play no Agro. Eu te espero na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.